De tempos em tempos, o torcedor de futebol, o torcedor são paulino principalmente, nesses últimos tempos, tem sido assombrado, né? Existem verdadeiras assombrações da bola que de vez em quando voltam aí para o cenário do São Paulo, para entre juras de amor e espera de alguma oferta melhor, falam que vão jogar pelo São Paulo, que ainda querem vestir a camisa do São Paulo. E o torcedor acredita, né? O torcedor acredita, o torcedor multiplica, o torcedor compartilha tudo isso, né? Como diz o meu querido irmão Aldo, lá do Manicômio Tricolor, a torcida ovula, né? Entra em ovulação a torcida, cara. É impressionante essa capacidade que a gente tem. O Lucas Moura, que entra e sai do cenário das possibilidades de vestir a camisa do São Paulo, ele voltou agora. Ele voltou. E veio no pacote lá com o jogador argentino, Vitti, não sei. Vem no pacote com o Everton Ribeiro, vem no pacote com o James Rodrigues, veio no país. Então, os caras fazem um pacotão de cortina de fumaça, né? Também conhecido como cortina de fumaça. E geralmente, depois que a gente entra numa situação, né? 2 derrotas seguidas, a gente fica preocupado. Não, ninguém está pedindo a cabeça de Dorival Júnior, não é nada disso, mas Dorival Júnior vai ser criticado quando a gente entender, né? Que ele errou, que a gente entender que poderia ter sido diferente. Esse é o nosso papel, única e exclusivamente isso, né? Do mesmo jeito que eu apoiei o Dorival durante 11 partidas invicto, continuo apoiando o Dorival, só que assim, agora critiquei ele por causa desses 2 jogos, né? Então, simplesmente isso, nada mais do que isso. Mas é impressionante que nesses tempos de que aparecem algumas dificuldades, aí o pessoal solta as cortininhas de fumaça, né? Aí vão cobrir o Morumbi, aí as cadeiras vão chegar até o campo para o torcedor se aproximar do gramado, aí o Lucas Moura se torna possível, o Rames Rodrigues, que ganha 2,2 milhões por mês, fica possível. Gente, vamos botar o pé no chão, vamos botar o pé no chão. Essa gestão do São Paulo, essa gestão com J, né? Essa gestão do São Paulo, ela não tem dinheiro hoje para pagar esses pés de burro que a gente tem. Esses pés de rato que eles trouxeram, grande maioria de pé de rato, ela não tem dinheiro para pagar esses caras, pagar salário para esses caras. E aí a gente fica pensando na possibilidade de Lucas Moura, fica discutindo a possibilidade de James Rodrigues. Gente, é perder tempo, né? É pregar no deserto, gente. Não tem, vocês me permitem, não tem cabimento esse tipo de coisa. É tirar o pé do chão. É não viver a realidade que vive o São Paulo. Né? É claro que eu gostaria de ver grandes jogadores vestindo a camisa do São Paulo, mas a minha maior preocupação é já que o São Paulo não acabe na mão desses caras. Né? E como é um ano de eleição, apesar de, né, já estar ganha pelo Casares, os caras viram e mexem e soltam essas pérolas, essas preciosidades para delícia, né, de grande parte da coletividade do São Paulo. Então, hoje, o dirigente do São Paulo, ele não tem competência nem para pagar o salário desse monte de pé de burro que ele trouxe, e nem competência para ter criatividade em trazer receitas que pudessem atender essa demanda salarial que o São Paulo tem e atender reforços, né? Então, assim, a gente não tem nada para ficar falando disso. É que nem eu falo, olha, eu estou com muita vontade de passar o verão na Europa, na Riviera Francesa. Só que eu tenho um probleminha, eu não tenho dinheiro. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, né? Discutindo aí os assuntos gerais do São Paulo, falando um pouquinho dos assuntos gerais do nosso querido tricolor. Hoje, gente, pelo amor de Deus, hein? Imperdível hoje, live 20 e 30, com o grande Moraci Santana, o cara que fez a revolução física naquela máquina do Tele Santana, né? Então a gente vai estar com o Moraci, a gente vai estar com o Zé Renato, que escreveu esse livro aqui, a Tríplice Coroa. Era para fazer a quádrupla coroa, porque tem o Mundial também. Um ano maravilhoso do São Paulo. São Paulo que jogou 97 partidas e ninguém foi poupado. Hoje em dia os caras poupam a guerreirada, né? Então aqui, ó, 1993, hoje a gente conta com vocês 20 e 30 no YouTube do São Paulo Raiz, cara,
conhecer a história. Falar do São Paulo Futebol Clube passa por conhecer a história do São Paulo Futebol Clube também, né? Mais do que importante aproveitar aí, se você curte o vídeo, bota um like aí, dá uma força pro vídeo, né? Se você puder compartilhá-lo também no seu grupo de WhatsApp, a gente fica muito feliz. Se você puder ativar o sininho aí para saber quando entra live, quando entra vídeo, enfim. A gente agradece demais essa parceria, esse companheirismo, né? Essa camaradagem dos nossos queridos irmãos aí, são paulinos ou não, né? Que estão sempre aí presentes no canal. Semana intensa, né? Semana gigante, semana cheia para o torcedor são paulino. Quinta-feira a gente enfrenta o Tolima aí buscando essa classificação na Sul-Americana. O São Paulo está bem colocado, está bem na tabela, né? Então, portanto, jogando em casa, definindo em casa, pegando o Tigres depois, né? E pegando agora o Tolima, possivelmente a gente vai estar classificado aí para a próxima fase, que é um campeonato que eu entendo mais possível da gente conquistar. Se eu tivesse que botar minhas fichinhas, apostar lá no sportsbet.io, né? Apostar lá qual é a classificação do São Paulo, qual é um título possível para o São Paulo nesse ano, vocês não tenham dúvida que eu apostaria na Sul-Americana. Tá? Eu acho que a Copa do Brasil, quando ela funila, ela complica muito, e eu não quero acreditar que hoje a gente tenha futebol, né? Tenha futebol, porque e também aquilo, né? Atitude, não é só futebol, é atitude. O São Paulo teve um jogo que foi, eu considero um jogo grande contra o Sport Recife, estou falando de Copa do Brasil, né? Por que é um jogo grande? Apesar do Sport estar na Série B, apesar da gente ter ganho de 2-0 lá no Recife. Porque é um jogo classificatório, é um jogo eliminatório, então é um jogo grande, né? E o São Paulo fez o que fez dentro de campo. Conseguiu tomar 3 gols do Sport, né? Para um time que tinha 5 vitórias consecutivas no Morumbi, conseguiu apanhar tomando 3 gols. Tudo bem, os pênaltis nos salvaram, né? Classificou, mas ficou essa marca aí, ficou essa mancha aí preocupante, né? Então, assim, quero acreditar que seja um pouco mais complicado na Copa do Brasil. Por quê? Porque você precisa de bola e precisa de atitude. Você precisa dessas duas coisas juntas. E confesso a vocês que fiquei bem frustrado com os 2 últimos resultados do São Paulo. Não, isso não põe o trabalho do Dorival a perder, que era a cabeça do Dorival, não é nada disso. É que talvez tenha colocado a gente no lugar certo, né? Nós vamos ver muito isso nessas 2 partidas que o São Paulo tem pela frente. Nós temos o Tolima na quinta-feira e nós temos o Palmeiras, um teste de gigante para o São Paulo, né? Jogando em casa, apoio da sua torcida. E aí nós vamos ver como é que é o comportamento do jogador. Como é que o Dorival arruma melhor esse time para a gente poder conseguir uma vitória, por que não, contra o Palmeiras, né? A gente que vem de resultados bem positivos e interessantes contra a equipe de Parque Antártica, como diriam antigamente. Então, assim, eu quero crer que a partir dessas 2 partidas que nós temos pela frente, juntadas às 2 anteriores que nós perdemos, nós vamos ver que tamanho que realmente a gente está, como é que a gente está, se o pé está no chão, se a equipe realmente cresceu, se a equipe se desenvolveu ou se ela está voltando para um nível que a gente já tinha antes, né? Quero acreditar que essas... mas aí é tudo ou nada depois desses jogos. Não, gente, não é tudo ou nada. A gente está tentando encontrar esse tamanho hoje que tem o Dorival, que tem o São Paulo nas mãos de Dorival, né? Eu acho perfeitamente natural a gente avaliar isso, avaliar essa performance, avaliar esse caminho, né? O pessoal falava muito, o São Paulo está ganhando porque está pegando o jogo menos difícil. Quando pegou o Sport, uma partida grande, como eu falei, eliminatória, e quando pega o Grêmio, o São Paulo se complica. O Grêmio em Porto Alegre é complicado, o São Paulo se complica. Agora a gente tem o Tolima no Morumbi e tem o Palmeiras. E depois, meus irmãos, a gente vai descansar 10 dias. A guerreirada não é que vai descansar, tem que treinar, né? Se for dar folga para a guerreirada, Dorival, eu dou um chute na sua canela, velho. Eu dou um chute na sua canela e de pica-pauzinho junto. Hein? Porra, meu. Tem que aproveitar esses 10 dias intensamente para o São Paulo voltar com o Atlético do Paraná arrebentando. Lembrando que o Arboleda, eu estava vendo meu irmão Jova, colocou lá que o Arboleda foi convocado pela seleção do Equador, ou seja, dançamos, né? Ou vai de Diego Costa,
vamos acender 3 velas, ou vai de Alan Franco, vamos acender 12 velas. Então, assim, o negócio ali, quando sai o Beraldo ou sai o Arboleda, meu Deus, é um Deus nos acuda aquilo, né? Pois bem, o Dorival vem com o Diego e Alan Franco, vem com 3-5-2 de novo. Aí eu se mato, como diria o poeta, né? Mas enfim, meus irmãos, essa é a expectativa, uma semana intensa, uma semana cheia, uma semana de grandes jogos, para a gente, de repente, enxergar ou ver que tamanho realmente tem o São Paulo nas mãos de Dorival Júnior. Outra coisa, não fica entrando em cortina de fumaça, hein? Pelo amor de Deus. Não esqueçam hoje, vamos estar lá, hein? 8h30 com o Moraci Santana e com o Zé Renato, falando do grande ano de 93 do São Paulo Futebol Clube. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, grande terça-feira para todos. Um abraço.